Bem, os empresários da área de saúde e beleza no Brasil, aqui representados pelas indústrias farmacêuticas, indústrias de cosméticos, atacado farmacêutico e varejo farmacêutico, vivenciam momentos de grandes expectativas. Todos os indicadores econômicos apontam para um forte crescimento do setor nos próximos 5 a 10 anos. E a participação do governo, representado pelos agentes influenciadores do nosso relacionamento, são fundamentais para o direcionamento dos investimentos e também para o estabelecimento das estratégias de negócio que garantam o atendimento à demanda e a qualidade dos serviços para a população brasileira. Para apresentar em 10 minutos as visões, o papel e as estratégias do MDIC para o nosso mercado, ouviremos agora o senhor Maurício Duval, diretor da Secretaria de Serviços do MDIC, Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Nossos aplausos ao senhor Maurício Duval. Bom, boa tarde a todos. Agradeço, em nome do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a oportunidade oferecida pela Abrafarma, pela Abafarma e pelos organizadores para que nós pudéssemos vir aqui e dar uma notícia que nós consideramos da maior importância para o setor do comércio, varejista e atacadista. E é alertar a todos por conta dessa especial possibilidade que é ofertada a esse setor a partir da iniciativa da Presidenta da República com a criação do Plano Brasil Maior. O Plano Brasil Maior ele é tratado pela imprensa de uma forma geral como a nova política industrial do governo brasileiro. E, de fato, é uma nova política industrial, mas num conteúdo e numa abrangência muito maior do que as anteriores, porque trata a indústria de uma forma muito mais ampla, não apenas aquela parte da atividade produtiva fabril, mas também todas as cadeias relacionadas com a indústria e, desta forma, houve uma possibilidade de previsão de construção conjunta com o setor privado e com os trabalhadores, de proposição de medidas que alcancem os interesses do comércio brasileiro, objetivando naturalmente que os entraves e as dificuldades identificadas pelo comércio varejista e atacadista encontrasse, através da estrutura do Plano Brasil Maior, um escoadouro, das suas expectativas. E, certamente, dentro da estrutura que já existia antes e que foi fortalecida mais ainda numa construção de política pública com viés industrial, isso daí fosse também ofertado ao setor do comércio, tanto varejista e atacadista. Por conta disso, é importante destacar que no Plano Brasil Maior é possível aos setores identificados como prioritários, e aí entra, dentre esses setores, desses 5 blocos, grandes blocos setoriais, um desses blocos é o do comércio, dos serviços e dos serviços logísticos, a possibilidade de participação do setor privado na formulação de propostas de política pública específica. Dentro desse bloco existe um segmento do comércio em que há uma estrutura de Conselho Setorial de Competitividade do Comércio, com a participação de 13 instituições públicas, coordenadas pela minha secretaria e com diversas áreas do governo, mais 17 instituições privadas, dentre as quais a Abrafarma, que representa os interesses do comércio de produtos farmacêuticos, e aí os atacadistas devem se sentir também contemplados pela representação da Abrafarma e pelo seu representante, que é o presidente da Abrafarma, no sentido de encaminhar
as propostas do interesse específico desses dois setores. E, naturalmente, como não poderia deixar de ser, há uma oportunidade também dos trabalhadores do comércio construírem junto os caminhos aí dessas propostas de políticas públicas. Na estrutura que nós temos, esse é um comitê de formulação de propostas de todas as naturezas, à exceção da relacionada à desoneração tributária, que é enfrentada, mas é enfrentada dentro de uma hierarquia superior, pelo conselho, um conselho de ministros que são responsáveis pelo Plano Brasil Maior, e aí identifico o ministro do Desenvolvimento, o ministro Pimentel, como coordenador, mas com a participação do ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Casa Civil e ministro da Ciência e Tecnologia, e os demais ministérios que tenham alguma relação com as propostas que estejam associadas a essa pauta, eles certamente também são chamados e convidados a se envolver com o tratamento dessas questões. Todas as ações que são aprovadas por esse grupo executivo do Plano Brasil Maior, a partir de propostas construídas dos conselhos de competitividade setorial, viram compromissos de governo. Daí a importância muito grande que as entidades se mobilizem e valorizem esse locus como uma possibilidade real de encaminhamento das suas demandas. O que nós gostaríamos de destacar também que seriam os temas que têm frequentado esses comitês e destacar, inclusive, que dentro desse Comitê Sistêmico de Comércio já foram encaminhadas mais de 14 ações de políticas públicas, boa parte delas de caráter transversal, que atinge todos os segmentos, e algumas de caráter setorial. E aí eu identifico questões do interesse do setor supermercadista e do grande varejo do comércio como mobilizadores dessas propostas de ação. Nós esperamos que outras entidades que participam do setor possam também construir propostas objetivas que mereçam um encaminhamento para o Grupo Executivo do Plano Brasil Maior. Mas, dentre esses temas, existe, para exemplificar, alguns relacionados a comércio exterior, a investimento em presença comercial no exterior, produção sustentável, relações de trabalho, inovação e tecnologia, investimentos, bem-estar do consumidor, capacitação e qualificação profissional e formalização de negócios. Em linhas gerais, todas as ações que foram encaminhadas nessa primeira remessa de propostas ao Grupo Executivo do Plano Brasil Maior estavam relacionadas a esses campos de atuação. Eu imagino, aqui foi falado insistentemente em questões relacionadas à questão tributária. Elas certamente podem ser tratadas dentro do Plano Brasil Maior numa outra esfera de atribuição do que esse Conselho. E algumas ações que a gente poderia já ressaltar para vocês como encaminhadas, uma delas eu citaria apenas para exemplificar um programa de construção de normas para o setor de comércio, normas a serem elaboradas pela ABNT e certificação voluntária pelo Inmetro a partir de rede de empresas acreditadas pelo Inmetro para verificar o cumprimento dessas normas. O objetivo dessas normas é melhorar o atendimento ao consumidor e, ao mesmo tempo, melhorar a gestão das empresas. E, naturalmente, por ser voluntária, as empresas que se utilizarem das normas e que obtiverem os certificados ganham uma condição privilegiada em termos de identificação da qualidade dos seus serviços. Um outro ponto que a gente também está trabalhando é com a parte do Atlas do Comércio.
Na realidade, é um sistema de georreferenciamento de dados para coletar todos os dados oficiais e os não oficiais, mas que estão construídos com bases técnicas e critérios e metodologias aprovados por outros órgãos do governo, no sentido de permitir uma visualização clara da realidade dos diversos setores do comércio e, assim, orientar de uma maneira muito mais adequada as políticas públicas a serem adotadas pelas diversas instâncias do governo, tanto federal quanto estadual e municipal. Da mesma forma, essa ferramenta, esse sistema eletrônico, vai ter um condão de orientar as ações de investimento dos empresários brasileiros, bem como possíveis investimentos estrangeiros nas áreas do comércio. Então, isso daí eu não queria passar e avançar no tempo dos colegas, eu fico por aqui, mas eu destaco, eu peço realmente uma atenção muito especial dos empresários do setor do comércio varejista e atacadista de produto farmacêutico, no sentido de não perder essa oportunidade. Isso é uma iniciativa, o Plano Brasil Maior tem a orientação da Presidenta da República, com a participação de 5 ministros de Estado, em que está aberto um locus para recepção de propostas a serem construídas pelo setor, juntamente com as instituições de governo e os trabalhadores. Então, por favor, eu sugiro que os senhores procurem, através do senhor Álvaro José da Silveira, se fazer presente na construção dessas propostas, no sentido de que no próximo ano eu ou outro colega possam vir aqui no sentido muito mais de celebrar algum avanço que possa ter sido alcançado pelo setor a partir dessas iniciativas. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Maurício Duval.